Olá pessoal, estou trazendo aqui uma dica de ar-condicionado portátil para vocês. Uma coisa que eu observo que muita gente, quando compra um aparelho de ar-condicionado, fica incomodado com aquela mangueira de exaustão do ar quente que os aparelhos de ar-condicionado portátil possuem. Por dois motivos. Primeiro que ela é uma mangueira que tem um diâmetro relativamente grande, né, 150 milímetros, e tem um comprimento aí de aproximadamente 1 metro para se prender à janela para expelir o ar quente que o aparelho produz. Ele tira essa mangueira, tira a estética do aparelho. Quando alguém entra num cômodo da casa, a primeira coisa que vê é aquela mangueira gigante, muito feia, pelo menos eu acho. E o segundo ponto é que diminui bastante a eficiência do aparelho, porque ela produz muito calor. Por ser uma mangueira grande, né, fina, a espessura do plástico ser fina, e ela ser grande tanto no comprimento quanto no diâmetro, ela gera muito calor. E esse calor transfere para o ambiente e, consequentemente, diminui a eficiência do aparelho. E quando eu comprei meu aparelho, isso me incomodou bastante. Eu procurei logo de inventar uma engenhoca aí para eliminar esse inconveniente. E o que eu fiz foi o seguinte: vou mostrar aqui para vocês. Fiz um orifício na parede. A parede, essa aqui é a parede externa do meu quarto, no local onde eu uso o aparelho. Tomei como referência a saída do aparelho para poder fazer o orifício no local exato da parede, na mesma altura da saída. Aí o que é que você faz? Você faz o orifício, insere um tubo de 150. No meu caso aqui há uma redução para 100, mas isso eu vou explicar em outro vídeo porque é outra questão, né? Diferente. Faz o orifício na parede, põe o tubo do lado de fora, deixa uma sobra aí de 1 centímetro, e aqui dentro a sobra do tubo vai depender da distância que você vai querer deixar entre o aparelho e a parede. Isso depende de cada um. O meu eu deixo bem perto, não tem problema nenhum. Mas se você quiser seguir à risca a norma do fabricante de ter uma distância de 30 centímetros aqui atrás, você vai manipular essa distância aí de acordo com o tamanho do tubo que você vai cortar aqui a sobra. Aí fixa com cimento o tubo na parede, pinta direitinho depois e aí fica perfeito. Aí o que acontece? O encaixe do tubo de 150, ele é perfeito dentro dessa peça de saída do aparelho. O tubo de 150 ele tem o mesmo diâmetro da mangueira que vem no aparelho e, portanto, ele encaixa perfeito. Não precisa colocar junta, não precisa cola. Quando você vai tirar o aparelho para fazer limpeza dos filtros ou drenar água, é só puxar o aparelho que ele sai. Na hora de colocar, encaixa, ele fica ali fixo, não sai. Eu uso o meu já há 1 ano, não dá problema nenhum. Não sai sozinho, passa a noite toda ali grudado no lugar, o tempo todo, só se você tirar. E não vaza nada. O meu funcionando, eu coloco a mão por aqui, em todo o redor do tubo, e não vaza nada, porque o encaixe é muito exato, muito perfeito. Dessa forma, eu consegui diminuir um pouco o barulho que o aparelho produz, porque a mangueira dentro, até chegar na janela, ela está ali produzindo o barulho, e isso diminuiu, e diminuiu muito o calor, porque o tubo fica pequenininho aqui, ele é bem mais, a espessura do plástico é bem maior do que a mangueira, então ele transmite menos calor, fica bem pequeno, o calor é quase zero. E a facilidade de ficar bem fixo, não fica aquela coisa daquela mangueira ali o tempo todo, às vezes vaza, é uma coisa muito complicada. E sem contar a estética. Quem entra em casa, quem entra no cômodo da sua casa, quase não vê o tubo. Dependendo da direção que você olhar, ele fica atrás do aparelho e você nem vê. E assim você ganha em três itens.
diminui bastante o calor do ambiente e, consequentemente, aumenta a eficiência do aparelho, diminui um pouco o barulho e ganha muito em questão de estética. Para mim foi perfeito. Eu uso o meu aparelho constantemente no quarto, raramente eu uso em outro ambiente da casa. Quando eu quero usar em outro ambiente da casa, para não ter que sair furando a casa em vários lugares, eu uso a mangueira em outras janelas. Mas como eu uso basicamente no quarto, fiz esse orifício aqui na parede, coloquei esse cano e a coisa ficou perfeita. Perfeita. No meu caso, ficou perfeito. É tanto que eu gostei tanto do aparelho de ar-condicionado que eu não pretendo, pelo menos no meu quarto, não pretendo usar o aparelho de janela ou de parede. Tão bom que ficou. Depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês uma outra questão. Se você quiser fazer isso aqui, colocando o aparelho no canto, há essa possibilidade também. Mas para o vídeo não ficar grande, eu vou fazer em outro. Para quem gostou, se você gostou, fica aí a dica. Um abraço a todos.